Oi, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo, né? Esse vídeo abençoado, como todos os outros. E hoje nós vamos falar sobre, a Santa Ceia. Vamos tirar dúvidas sobre a Santa Ceia do Senhor. Tem muitos crentes, nas igrejas que têm dúvidas sobre a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos tirar essas dúvidas, com a palavra de Deus que está aqui na minha mão, a Bíblia Sagrada, e através dela e pelo poder do Espírito Santo e a misericórdia de Deus, nós vamos tirar todas as dúvidas. O caderno está aqui, Está aqui o caderno das anotações que eu fiz e elaborei as perguntas, e eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas a respeito da Santa Ceia, Então, nós vamos para a primeira pergunta, e se você puder pegar a sua Bíblia aí, pode chamar também o seu vizinho, seus colegas, seus parentes aí que são evangélicos, que são crentes, e até aqueles que não são crentes também, para aprender da palavra, Você pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, que nós vamos tirar a dúvida da primeira pergunta. Porque a primeira pergunta ela diz o seguinte: qual é o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia, qual é o significado dela? A resposta está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28. Vamos para Mateus. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28. Eu estou aqui abrindo a minha. Capítulo 26, versículo 28, que diz assim, a minha Bíblia fala assim. Vou repetir aqui a primeira pergunta para você não esquecer. Qual é o significado da Santa Ceia? Qual é? Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue. Quem está falando aí é o Senhor Jesus Cristo. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o significado da Santa Ceia, é para que nós venhamos nos relembrar do sacrifício do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, seu sangue derramado, seu corpo oferecido para perdão dos nossos pecados. Então, todas as vezes que você participa na igreja da Santa Ceia, quando você participa do pão e do cálice, do suco de uva, você está se relembrando, relembrando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Então, essa primeira pergunta aí ela foi respondida. A segunda pergunta ela diz o seguinte: para que serve a Santa Ceia? A Santa Ceia serve para quê? Você acabou de aprender aí o significado dela, que é para relembrar, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas para que serve a Santa Ceia? Por que é que eu devo participar da Santa Ceia? Qual é o objetivo da minha participação na Santa Ceia? A palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 26, no versículo 29. No mesmo capítulo que você está aí, que nós estamos, Então, a segunda pergunta fala: para que serve a Santa Ceia? Serve para quê? A resposta está no versículo 29 aí. Olha aí o que diz a palavra de Deus no versículo 29. Jesus ele disse assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você vê que aí foi a última ceia do Senhor, na noite que ele foi traído, que ele foi pego pelos soldados romanos, e ele disse que não iria beber mais do fruto da videira dessa terra até o reino do Pai dele, Até o reino do Pai dele. Então, ele deixou aí, bem claro que nesse versículo
que ele vai voltar, na verdade, e na volta dele, né, nós vamos participar da grande ceia, né, na grande ceia, que será as bodas do Cordeiro, né, porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva, né, que a igreja é a noiva. Então a igreja sendo a noiva, a igreja participa das ceias aqui na terra na forma de treinamento, não é? Na forma de treinamento para a grande ceia que será as bodas do Cordeiro, né? Porque você pode observar que nesse versículo 29 ele deixa bem claro. Eu vou repetir para você ver como é interessante, não é? O que ele diz aí no versículo 29, ó. Ele diz assim: "E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai." Então você pode observar aí que no reino do Pai dele, quando ele vier, né, porque Jesus vai vir para estabelecer o reino milenar, Jesus vai estabelecer o reino milenar que vão durar 1000 anos, né, na terra, quando Jesus vier com os santos. E aí vai haver a primeira ressurreição, né? E nessa primeira ressurreição, quando todos os salvos ressuscitarem e estarão com o Senhor, né? Estarão com Jesus, né, em Jerusalém, para participar das bodas do Cordeiro, da festa do noivo junto com a noiva, que é a igreja, né, que somos nós que cremos. Então, essa primeira dúvida aí foi tirada, mas para você ver que é verdade o que eu estou falando, né, a respeito das bodas do Cordeiro, que Jesus ainda vai participar da grande ceia ainda nessa terra, você pode ir para Apocalipse no capítulo 20, no versículo 6. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 6. E diz assim, ó. Ele fala assim: "Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição", da qual eu acabei de falar para você. "Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos." Não é? Que são exatamente os 1000 anos do reinado do Filho de Deus nessa terra, depois da grande vitória sobre o inimigo, sobre Satanás e os adoradores da besta, né? Então, você pode ver aí que essa segunda pergunta aí ela foi respondida. Para que é que serve a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela serve exatamente para treinarmos, né, e ficarmos preparados para a grande ceia. A grande ceia, né? É por isso que você, meu irmão, que é crente, que é cristão, não pode viver perdendo ceia, não pode viver perdendo a Santa Ceia, porque é um treinamento espiritual para a grande ceia que vai vir quando Jesus voltar. Ele vai participar, como ele disse aí em Mateus, no capítulo 26, no versículo 29, que só iria beber do fruto da videira quando viesse no reino do Pai, que é exatamente o reino dos 1000 anos que ele vai participar, né? Que ele vai fazer parte como o grande rei dos reis aqui nessa terra ainda, antes do grande julgamento, né? Depois dos 1000 anos vai vir o grande julgamento, mas antes do grande julgamento o Senhor Jesus ele vai vir para reinar os 1000 anos, para que também fique, não é? Para que se complete a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu, na terra ainda não é feita. E ela vai ser feita quando Jesus voltar para estabelecer o seu reinado de 1000 anos. E durante esses 1000 anos ele estará bebendo do fruto da videira junto com as pessoas que participaram do corpo e do sangue dele nessa terra. Então está respondida aí a segunda pergunta. A terceira pergunta é a seguinte:
Quem pode participar da Santa Ceia? Quem é que pode participar da Santa Ceia? Não é? Muitas dúvidas, tem pessoas que têm muitas dúvidas a respeito disso aí. Não é? Pastor, eu posso, eu não posso, quem é que pode participar da ceia? Vamos tirar a dúvida aqui em Mateus, no capítulo 26, versículo 27, que diz assim a minha Bíblia Sagrada. Aqui em Mateus, deixa eu ir para Mateus, no capítulo 26, né? No mesmo capítulo que estávamos, né? Até agora, no versículo 27, diz assim a palavra, olha só. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Entendeu, irmãos? Bebei dele todos. Ou seja, quem são esses todos aí? Todos que vão à igreja, né? Todos que vão à igreja, todos os discípulos que estão indo à igreja, que estão frequentando a igreja, naquele momento ali devem beber todos. Porque o Senhor Jesus, quando ele estava no local da Santa Ceia, né, ele disse aí para os discípulos que estavam com ele, que no momento eram os 12, né? Não, nenhum outro discípulo mais estava ali, mas os 12 estavam. E Jesus disse: bebei dele todos, né? Bebei dele todos, para que nenhum deles deixasse de participar. Aí você me pergunta o seguinte: eram os apóstolos de Jesus? Na verdade, irmãos, na época que o Senhor Jesus participou junto com os discípulos, né? Eles não eram nem apóstolos ainda, eles eram discípulos, porque há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que está sendo disciplinado pelo mestre, ou seja, que ainda não está capacitado para ser enviado para a missão. Então, os 12 ainda não estavam capacitados ainda no momento, até o prezado momento daquela época, para participar, não é, da missão que o Senhor Jesus iria dar a eles depois da morte e ressurreição, que foi exatamente na época da descida do Espírito Santo, que capacitou todos os discípulos para a grande missão de evangelizar e de pregar o evangelho. Mas ele, no tempo que ele estava ali com os 12, né, os 12 discípulos, que ainda não eram apóstolos, eles participaram todos, não é? Todos participaram. Isso significa que todos nós que ainda somos discípulos do Senhor, não é? Ou seja, que vamos à igreja, não é? Devemos participar da ceia. Então essa terceira pergunta aí foi respondida. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem é que pode participar da Santa Ceia? Não é? Você vai à igreja e você fica às vezes se perguntando: eu posso ou não posso participar da ceia? Não é? Quem é que pode participar da ceia? Todos os discípulos, não é? Não somente pessoas que são santas, como algumas se consideram santas e participam, e dizem que outras que não são santas não devem participar, né? Isso aí está errado. Todos devem participar. Se você observar aí nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, não é? No versículo 27, ele fala o seguinte: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos. Veja que não é aos apóstolos, é aos discípulos, ou aqueles que estão sendo disciplinados, dizendo: bebei dele todos, ou seja, todos. Então quem foi que participou da ceia naquele dia? Judas, o traidor, né? O traidor. Pedro, o covarde. Pedro, o covarde, pastor, que Jesus disse que ele ia negá-lo 3 vezes. O covarde. Tomé, o incrédulo, participou. Entendeu, meu irmão? Então todos ali, inclusive os 3 que tinham esses tipos de pecado, participaram, né? Eles participaram da ceia, né? Judas, o traidor, Pedro, o covarde no momento, e Tomé, o incrédulo.
Até o momento da ceia ali, Tomé era incrédulo. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, ele só creu depois que tocou na ferida ao lado de Jesus. E Jesus disse, bem-aventurado é aquele que crê sem ver, né? Então veja que Tomé, mesmo sendo incrédulo, ele participou da ceia. Então, a terceira pergunta ela foi respondida. Quem pode participar da Santa Ceia? Todos. Todos podem participar. A quarta pergunta é a seguinte: eu preciso ser batizado para participar da Santa Ceia? Essa é uma outra pergunta que tira, não é, o sono de muita gente, muitos crentes que vão às igrejas. Alguns pastores e pregadores, eles dizem o seguinte, que aqueles que não são batizados não devem participar da ceia, né? E em alguns lugares, algumas pessoas são até proibidas de participar da Santa Ceia por não serem batizadas. Mas na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, não é, no capítulo 11, no versículo 27, eles dizem assim, gente, eles usam esse versículo, né, alguns pregadores, e dizem o seguinte, ó: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, ou seja, culpado, do corpo e do sangue do Senhor, né? Então eles usam esse versículo para dizer que as pessoas que não são batizadas, não é? Elas não devem tomar a Santa Ceia. E eles, baseados nessa palavra aí, indignamente, não é? Baseados na palavra indignamente, aquele que come e bebe indignamente, eles julgam que a pessoa que é indigna é aquela pessoa que não foi batizada, não é? Mas isso não tem nada a ver, segundo essa palavra aí, porque você observa aí que na terceira pergunta eu falei aí para você, na resposta da terceira pergunta, eu falei para você que Pedro participou, não é? Tomé participou, Judas participou. Então eles eram, não é, indignos, porque eram pecadores, não é? Se essa falta de dignidade fosse por causa do pecado, ou da falha do ser humano, ninguém seria digno de participar da Santa Ceia, né? Nem mesmo os pastores, que não deixam as pessoas participar da Santa Ceia porque dizem que a pessoa tem que ser batizada porque a pessoa é indigna, não é? Mas eles interpretam da maneira errada esse versículo aí, porque se você ler o contexto, não é, da mesma carta, no capítulo 11, você vai observar que essa falta de dignidade não tem nada a ver com a falta do batismo, não é? Não tem nada a ver com a falta do batismo, porque quando ele fala que aquele que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus indignamente, né, ele não está falando daquela pessoa que não se batizou. Ele está falando daquela pessoa que não recebeu, não é, em espírito, não é, o corpo e o sangue de Jesus, ou não considerou. Porque se você ler aí, não é, se você ler aí, voltando, se você voltar aí, você lê o contexto desse versículo que eu li, né, começando do versículo 20, o apóstolo Paulo ele faz uma reclamação da igreja de Corinto em relação à maneira e o modo de participar da ceia naquela época. Porque Paulo ele diz assim, ó, se você ler comigo aí no versículo 20, você vai observar que essa falta de dignidade não tem nada a ver com a pessoa que não se batizou. Tem a ver com a maneira da pessoa tomar a Santa Ceia, não é? Da maneira errada. O povo daquela igreja estava tomando a Santa Ceia da maneira errada. Eu vou mostrar para você aqui, a partir do versículo 20, que ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo ele faz uma reclamação e ele diz o seguinte: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia.
E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tendes? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Você viu aí, irmão? O apóstolo Paulo, ele, no contexto do versículo 27, que eu acabei de ler a respeito da falta de dignidade, a resposta está aí no versículo, do versículo 20 ao 22, onde ele fala que a igreja de Corinto estava participando da maneira errada. Não é? O povo daquela igreja estava participando da maneira errada, como ele fala aqui nesses versículos. Ele diz: ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ao passo também que há quem se embriague. Então, ao invés daquela igreja participar do corpo e do sangue de Cristo com dignidade, aquela igreja participou do corpo e do sangue de Cristo da maneira errada, né? Sem respeitar, sem considerar. Então era exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo ele estava falando. Ele não estava falando a respeito das pessoas que não tinham se batizado. Ele estava falando da maneira errada que o povo estava participando da Santa Ceia. Não é cada um tomando antecipadamente a sua própria ceia. Eles colocavam uma mesa grande ali naquele local e cada um comia a sua própria ceia, né? Aquele pedação de pão, aquele copo grande de vinho. Ao invés de participar da ceia para treinar o seu espírito na presença de Deus para o grande dia da grande ceia, não. Eles estavam comendo a sua própria ceia, iam para fazer a vontade da carne, saciar a vontade da carne. Eu vou comer pão e vou tomar vinho. Né? Eles estavam fazendo isso. É exatamente sobre isso que Paulo fala sobre, quando ele fala a respeito da falta de dignidade, aquele que come e bebe indignamente. Se você ler o contexto aí do versículo 20 ao versículo 22, você vai ver, do capítulo 11, você vai ver que Paulo ele não está falando a respeito da pessoa que não se batizou. Ele está falando da pessoa que participa da maneira errada, que participa para fazer a vontade da carne, para comer pão simplesmente e beber suco de uva. Né? Então ele fala aí nesse versículo 27, ele diz que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, será réu do corpo e sangue de Jesus. Mas o comer e beber indignamente não tem nada a ver com uma pessoa que não é batizada. Isso significa que uma pessoa que não é batizada, se ela participar da maneira certa, é aceito por Deus, porque não é por justificativa própria da pessoa, mas sim pelo temor da pessoa em participar da Santa Ceia. Não é por justificativa própria a respeito da santidade da própria pessoa. Eu não preciso ser um santarrão para participar da Santa Ceia, porque Jesus ele deu a vida para os pecadores. Lembre-se que o Senhor Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não é? Então você pode participar sim da Santa Ceia, contanto que você participe da forma certa, da forma correta, que é a participação da maneira, né, que você venha treinar o seu espírito para aquele grande dia. Então, nós respondemos aí a quarta pergunta. Né? Vamos para a quinta pergunta. O que acontece com uma pessoa que não participa da Santa Ceia? O que acontece? Não é você que é cristão, você que costuma faltar na Santa Ceia, ou você que não participa da Santa Ceia, você que diz que é cristão, mas nunca participa da Santa Ceia. O que acontece com a pessoa que não participa da ceia? Essa é a quinta pergunta, né? Você pode ir para João, no capítulo 6, no versículo 53. A resposta está ali. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53. A minha Bíblia diz assim, gente, ó. Olha o que Jesus ele fala para os judeus e para todos os seus seguidores. No versículo 53 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Entendeu, irmão? Não tendes vida em vós mesmo. Aquele que não participa da Santa Ceia não pode ter vida. Você sabe que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quiser ter vida, se você quiser ter paz, se você quiser ter alegria, se você quiser ter saúde, se você quiser, não é, ter a presença do Espírito de Deus, você tem que participar da Santa Ceia. Você não pode faltar à Santa Ceia. A Santa Ceia tem que ser prioridade na igreja, não é? Porque ela é o momento que nós participamos ali do corpo e do sangue de Jesus, onde nos lembramos do sacrifício dele e aonde treinamos, não é? Porque a Santa Ceia é exatamente um treinamento para o grande dia da vinda do Senhor Jesus, aonde Jesus disse que só vai beber do fruto da videira quando voltar no reino do Pai, que é para estabelecer o reinado de 1000 anos dele. Então, a resposta está aí dessa quinta pergunta. Se você não participar da Santa Ceia, o que é que acontece comigo, pastor? Se eu não participar, se você não participar, simplesmente você não vai ter vida. Não é? Você não vai ter a paz que você precisa, você não vai ter a alegria que você precisa, você não vai ter o que você precisa para se sentir feliz nessa terra, né? E ter a certeza da salvação no seu coração. Então, você deve participar da Santa Ceia. A última pergunta e a sexta pergunta diz assim, né? Ela fala o seguinte: a criança pode participar da Santa Ceia? Uma criança, ela pode participar da Santa Ceia? Segundo a palavra de Deus, uma criança ela não pode participar da Santa Ceia, não é? Ou seja, a criança que tem de 0 a 12 anos, porque para Deus, criança é até 12 anos, não é? Você pode ver que Jesus, quando ele tinha 12 anos, quando ele ainda era criança, ele estava no templo com os doutores. Então, para Deus, criança é de 0 a 12 anos. Então, de 0 a 12 anos, a criança ela não pode participar da ceia. E eu vou mostrar para você o porquê a criança não pode participar da ceia. Se você abrir aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, né, você vai ver a resposta dessa pergunta. Vamos para 1 Coríntios de novo, vamos voltar para 1 Coríntios, no capítulo 11, o mesmo capítulo onde Paulo fala da Santa Ceia, no versículo 29. Ele diz o seguinte: pois quem come e bebe, se referindo ao corpo e o sangue de Jesus, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, por que a criança ela não pode participar da ceia? Porque a criança ela não tem a capacidade de discernir, né? Ou de entender. Ela não tem a capacidade de trazer para dentro do coração dela o que significa aquele simbolismo ali. Ela não tem entendimento completo ainda para participar da Santa Ceia. Ela não tem ainda, né, aquele entendimento formado na cabeça dela. Ela pode ser até influenciada, não é, por um familiar, por uma pessoa, mas seria bom que ela não participasse, né? Uma criança de 0 a 12 anos, seria bom que ela não participasse da ceia ainda, porque ela não tem a capacidade de discernir o corpo de Jesus, né? Então seria bom que a partir dos 13 anos para frente ela participasse da ceia, né? A criança cristã que vai ali na igreja. Seria bom que dos 13 anos à frente é que ela participasse, porque dos 0 ao 12 é que é considerado por Deus como criança, né? Então a criança ela pode participar da ceia? Não, ela não pode participar da ceia. Não é porque ela seja diferente de qualquer outra pessoa, é porque ela não tem ainda a capacidade de discernir. E Paulo ele disse que aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe juízo para si, né? Então, para que a criança não receba, não é, o juízo de Deus, por ela não
saber discernir no momento que estiver comendo pão e bebendo suco de uva ali, ela não tiver a capacidade de entender o que ela está fazendo ali, né? Seria bom que ela não participasse. Aí se você pergunta, mas pastor, o senhor não disse aí na palavra, aquele que não come e bebe não tem vida, né? Mas Jesus disse que o reino de Deus é das crianças, né? Então a criança ela não precisa participar da ceia para ter vida, porque a criança tem vida em si mesma, porque o reino de Deus é das crianças. Já o adulto, né? O adulto ele deve sim participar da Santa Ceia, né? Então nós vamos encerrando aqui esse estudo e eu tenho certeza que você aprendeu bastante. Fique com Deus, fique na paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo. Se você puder passar e assistir os outros vídeos que estão aí nesse DVD, seria muito bom para o seu aprendizado. Que Deus abençoe e fique na graça de Deus.